Bom, já que estamos falando do noticiário internacional, temos que trazer para a tela a Fernanda Manhota, nossa analista. Meu boa tarde a você, Manhota. Nós vimos que um acordo entre Estados Unidos e Irã pode estar perto de ser fechado. Ao mesmo tempo, vimos esses ataques de Israel se intensificando no Líbano. Somente na quarta-feira foram mais de 30 mortos. O que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, perde politicamente se Trump ficar satisfeito, para usar o termo mais recentemente usado pelo presidente dos Estados Unidos, e, enfim, fechar um acordo definitivo com o Irã? Oi, Yuri, Débora, todos que nos acompanham no 360. Essa é a pergunta da vez, viu, Yuri? Porque, embora a gente esteja falando com mais recorrência no trato entre Estados Unidos e Irã, o sujeito oculto, talvez não tão oculto assim, seja justamente Israel, por ser um importante aliado dos Estados Unidos, né, um propulsor desse conflito em dupla que aconteceu e que se desenrola, e, claro, um dos principais interessados nessa estabilidade do Oriente Médio. Afinal de contas, é quem pode, de alguma forma, receber os ataques de forma mais direta dos seus adversários. Eu diria que, nesse momento, a situação do Netanyahu é bem delicada, e ela é delicada basicamente por três motivos. Em primeiro lugar, Yuri, porque se houver um acordo, ele, de certa maneira, esvazia a principal narrativa estratégica que vem usando o primeiro-ministro israelense, o Netanyahu, né? Ele construiu toda uma narrativa de que a principal ameaça existencial a Israel é o Irã e o eixo da resistência, como é conhecido, e que, portanto, não há uma alternativa que não seja uma pressão militar direta, né? Então, a negociação, a via diplomática é sempre apresentada por ele como uma estratégia falha, que já não deu resultado de outras vezes. Então, na medida em que o sucesso de um eventual acordo vem à tona, a gente tem uma redução de protagonismo político dessa onda leva o grupo que o Netanyahu compõe. A segunda frente, Yuri, tem a ver com a própria mudança de foco da política doméstica, que vai se voltar, caso o acordo aconteça e seja longevo, claro, para os problemas que Israel tem vivido, né? Então, enquanto a região está enfrentando uma crise, e uma crise de segurança, evidentemente, o debate público ele tende a girar em torno dessa questão mais existencial. Só que, se houver uma redução da tensão entre Estados Unidos e Irã, a tendência é que haja um deslocamento da atenção, né, pública em Israel para outras questões mais ligadas ao governo israelense. Então, a condução da guerra em Gaza, que sempre foi um ponto de desgaste para Netanyahu, a situação dos reféns, que também sempre ficou ainda muito mal resolvida, os custos humanos e econômicos do conflito e, inclusive, uma certa responsabilização pelo fracasso da inteligência israelense lá atrás, no fatídico 7 de outubro. Então, o terreno é muito menos favorável para Israel no sentido de controlar a agenda do debate que vai acontecer no país. E, por fim, eu diria também que um avanço, né, uma definição positiva em torno de um acordo vai reduzir a utilidade política da escalada militar regional. O que é que isso significa, né? A gente vai perceber que talvez haja uma tendência em pensar um pouco a ideia de que Netanyahu vai parecer desalinhado até do seu principal aliado, que são os Estados Unidos. Então, talvez isso faça com que o interesse eleitoral e de popularidade grite aos olhos dos israelenses e ele possa sofrer perda de apoio popular, né? Ele vem já enfrentando dificuldades há algum tempo, passa por denúncias graves de corrupção que ficaram eclipsadas no contexto da guerra, também já flertou com a derrota no parlamento algumas vezes, lembrando, Yuri, que tudo isso se desenrola às vésperas de eleições lá em Israel. Então, em termos de política doméstica, um acordo por todas essas razões desloca Netanyahu para um contexto bastante ruim.